isso que é bonito, né? O corpo é a instância mais sábia que a gente tem, dos 3 corpos. Por quê? Porque ele é o mais antigo, portanto é aquele que acumulou mais experiências. Portanto, ele tem uma sabedoria muito própria, muito inata. Então, quando você deita e fecha os olhos, ele já reconhece que chegou o momento de relaxar. Hoje temos aqui no Eu Essencial o Felipe Sucupira, que trabalha com Sound Healing. E como nós falamos sobre diversos assuntos que promovem autoconhecimento e facilitam o nosso processo de autodesenvolvimento, eu resolvi convidar o Felipe para falar aqui sobre esse trabalho que, por mais que ele fale, é impossível descrever e explicar. Então, Fê, queria te convidar a começar falando sobre o Sound Healing na sua proposta. Bom, vou primeiro agradecer você, né? Obrigada. Essa parceria, né? Esses anos de amizade que a gente vem desenvolvendo e vem trocando, né? Profundamente. Que começou aqui, né? No Centro de Psicossíntese com a formação, né, transpessoal. E assim, estou gostando de falar do Sound Healing, o termo em inglês para terapia do som. Seria uma tradução, uma das traduções, né? Ou cura dos sons, né? Cura pelos sons. Mas eu gosto de Sound Healing. E as premissas que eu vejo como iniciais assim desse processo terapêutico que utiliza o som, né, para promover a harmonia, é que ele reconhece o ser humano como um sistema biorressonante. Né? O ser humano ele é essa bomba eletromagnética, e isso já é conhecido da ciência, né? Quando você vai fazer um eletro, o que esse aparelho vai medir são os pulsos eletromagnéticos que o seu cérebro emite, né, naquele estado que você está. Então a linguagem do cérebro são pulsos eletromagnéticos. E o coração também, né? Algumas pesquisas apontam que o coração também tem uma rede neuronal, e que é incrível, assim, o pulso eletromagnético do coração ele é 5.000 vezes, tem outras pesquisas que falam que é 10.000 vezes mais forte do que isso que a gente encontra no cérebro. Então, a partir disso, desse reconhecimento de que somos uma rádio, né, transmitindo e recebendo frequências a todo momento, trocando com o campo interno, campo externo. Então esse é um trabalho que busca afinar, né, esse campo eletromagnético. Então reconhece a pessoa como um ser sonoro, né, um instrumento musical. E essa é uma pergunta, né, porque se eu sou um instrumento musical, afinal de contas, que instrumento sou eu? Né? Qual é o meu som? Como que eu contribuo para essa grande sinfonia, né? Tem uma passagem muito bonita dentro do Sound Healing, um estudo que é feito começou com Pitágoras, né? Depois Ptolomeu deu continuidade, depois Johann Kepler, e eles chamam de a música das esferas, né? The Sound of the Spheres. Eles dizem que os planetas, né? Eles emitem sons, e é tudo muito harmonioso, é tudo uma grande sinfonia celeste. Então a premissa inicial é essa, né? De que esse trabalho busca trazer harmonia através da afinação do seu ser, né? Do seu coração, coerência cardíaca, com as ondas cerebrais, equilibrando os hemisférios, e a partir daí tudo isso vai decantar desde o mais sutil até o mais físico. Quando a gente fala de psicossíntese, a gente inclui todos os corpos, né? Sim. O corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, e daí pra frente, para quem também tá numa abordagem mais transpessoal. E o que eu achei incrível, né, não só na descrição do trabalho, como vivendo o trabalho, que eu tive a grande oportunidade de passar por uma sessão de Sound Healing com o Felipe, é que isso acontece sem nenhum esforço de nenhum dos corpos. Essa é uma terapia que ela também pretende ser uma terapia bela, né, uma terapia que está em ressonância com essas instâncias que a gente chama das qualidades supraconscientes. Então, dentro da psicossíntese, esse campo inconsciente ele tem divisões. Então, a gente tem o subconsciente, que a gente pode classificar como aquele porão, a gente tem o inconsciente médio, né? E a gente tem o supraconsciente. Então, no supraconsciente estão todas as potências humanas, todas as qualidades que a gente já carrega potencialmente, né, latente, e ali a gente acessa, e a beleza faz parte disso. Então, é uma terapia que não é para quebrar coraças, né, como alguns outros métodos utilizam. Aqui a ideia é que o som ele vá penetrando nesses seixos, como se fosse uma água, ele vai criando e abrindo espaço e você nem percebe. Né? Quando você se dá conta, você já entrou num profundo relaxamento, você entrou num lugar de silêncio,
e você então começa a acessar uma sabedoria, uma voz interior, começa a acessar esse campo, né, esse supraconsciente. E também material do consciente médio e do subconsciente, se assim for. Né? Então você pode acessar também. Por quê? Porque grande parte dos nossos traumas, principalmente na primeira infância, eles ficam armazenados na memória celular. Né? Isso é algo que ainda está por ser investigado, mas assim é que é. Então, tem coisas que você acessa via corpo e não via fala, né? Não via mental, que a gente chama de corpo mental, né? Através do intelecto, da cognição. Então, é complementar. São duas frentes que devem se encontrar. Então, em falar, você traz sim muita coisa para o consciente, mas tem coisas que você acessa que não é por aí. E aí a ideia da terapia é por isso que ela chama vibracional, porque ela vai revolver tudo isso que está nesse campo e você vai conseguir trazer para a consciência um material que você não conseguiria através da psicoterapia de fala. Isso é um fato, né? Há 15 anos trabalhando com psicoterapia, eu percebo que ela tem uma limitação. A gente, como tendo a fala como um recurso no processo psicoterapêutico, a gente chega em determinados pontos de cada corpo, né? E quando você fala em relaxamento, que é algo que a gente não foi ensinado na vida, né? A gente não foi ensinado a relaxar ou fluir com a vida. Muito pelo contrário, é um processo de esforço, de colocar uma meta e chegar lá independente. Controle. Tem um processo muito forte de controle. Um processo de controle. E quando você fala disso, o som como um recurso para chegar a esse relaxamento, sem ter que usar um método de meditação ou um processo mais que parte do intelecto. É o som puro. É o som puro. E eu queria ouvir de você, assim, como é que você vem percebendo isso nas pessoas? Porque também relaxar, para quem tem muito controle, é difícil. Não é fácil. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de meditar, Sim. né? Como é que você vem percebendo isso, assim, nas suas sessões, no seu trabalho? Realmente, né? Relaxamento está ligado com processos de abrir mão do controle, né? Isso, em grande medida, tem a ver com essa doutrinação que a gente recebe aqui no Ocidente, de que a gente tem que estar sempre no controle, a gente tem que estar planejando sempre, né? Tudo isso para gerar uma segurança, que é no fundo uma pseudo-segurança, porque a vida ela é muito maior, as forças vitais elas atuam por mecanismos que a gente não consegue controlar, né? Então é uma ilusão no fundo, né? Quando você é criança, você sempre está num estado relaxado. O que acontece, sim, a gente não foi educado conscientemente, né? Na nossa base educacional não tem esse olhar. Você desaprende a relaxar, você desaprende a confiar, você desaprende a se entregar para a vida, a viver o aqui e agora. A criança ela só faz isso, ela não faz nada além de estar no aqui e no agora. Então, nesse sentido, as pessoas que são muito mentais, elas, num primeiro momento, têm uma dificuldade, né, de entrar, mas através de alguns recursos lá, alguns instrumentos, né, através dos intervalos musicais que eu toco, através de algumas frequências, a gente pode induzir no cérebro dela. Então, é uma terapia de corpo, eu falo, porque eu estou conversando ali com o cérebro dela, com o coração dela, com as células, com o DNA, e tudo nada mental, ela só está ali com o olho fechado, pode estar tendo processos mentais, ideias, mas está acontecendo coisas que não está no consciente. Então eu posso induzir, por exemplo, ondas teta, que nem eu fiz em você no começo da sessão. O que a onda teta faz? São ondas cerebrais, né, que aquele eletro identifica quando você faz o exame. E o estado de desperto a gente está em beta, né? O estado da consciência, córtex pré-frontal, o estado racional, né? Desperto, alerta, presente. Quando você dorme, você cai para alfa. Então, uma vez que você foi para alfa e relaxou, aí você cai para teta. Tanto é que se você cai muito rápido, às vezes você dá um tranco na cama, como se não tivesse nada embaixo. É quando esse estágio susto, deu um pulo. E em teta é quando você está sonhando. Né? Quando a mente simbólica, né? esse campo do inconsciente que o Jung ele estuda muito isso, né? Você começa a perceber uma realidade maior. No fundo, as ondas cerebrais elas são portais de realidades. Nesse sentido, percebe? Eu crio um ambiente para a pessoa, para ela relaxar. E o que ela vai receber, exatamente, eu não sei. Então eu confio, né? E aqui sim, aí eu embaso com esse olhar transpessoal, de que tem um material, tem uma sabedoria ali, que sabe exatamente as informações que ela precisa receber para o processo dela. Então, nesse sentido, as pessoas
em grande parte, elas conseguem relaxar. E claro que é um processo, né? Em uma sessão você não vai resolver isso. Porque você vem de anos, ou às vezes de décadas de doutrinação mental, de polarização no mental. Então você tem que fazer todo um trabalho de base, todo um trabalho de retornar a escuta para esse corpo, de retornar a escuta para essas emoções, quiçá, né? Aprender a escutar essas emoções, se alfabetizar no seu vocabulário emocional, que muitas vezes a gente não sabe. Né? Se você está, por exemplo, com raiva ou triste. São coisas diferentes, têm naturezas diferentes. São então, vibrações diferentes. São vibrações diferentes. Então, cada sessão vai como se desvelasse mais uma camada. Com certeza. É como se estivesse chegando nesse centro, né? É isso. São esses layers, né? Que a gente absorve da nossa cultura, da nossa criação, de todo o sistema de crença. E isso vai impedindo a gente de ressoar essa nota que a gente comentou lá no começo. A minha nota, quem eu realmente sou, de trazer poder na minha voz. Também é um trabalho em que você precisa de bastante coragem, né? Nossa, total. Realizá-lo. Ele não é um trabalho para todo mundo, para qualquer um. A princípio seria para todo mundo, né? Porque todo mundo pode usufruir disso. Ainda que seja uma pessoa muito mental, e eu recebo, né? Estou perto da Berrine, eu recebo lá os executivos. Às vezes estão indo para uma reunião de negócios ou estão vindo de uma situação estressante. Nossa, pessoas muito mentais. Pois é. Receber uma sessão. Né? E se alinhar, e fechar um contrato, e fazer uma palestra, com certeza. Legal. E aí eles vão de um lugar muito mais centrado, né? Muito mais presença, com uma conexão maior com o sentir. Mais profundo, né? Mais profundo. Isso, essa conexão com o sentir, né? Quando eu falo de coragem, eu acho que tem a ver com isso, né? A gente precisa, né, de uma certa forma, ter coragem para sentir. Exatamente. E sustentar esse sentir. Exatamente. E aí sim, nesse sentido, né? Por que é desafiador? Por que uma terapia vibracional é desafiadora? Porque a psicoterapia, ela por você levar a mente para a terapia, você cria uma sinuosidade, percebe? O ego, ele é sinuoso. Então, ali você pode escolher o que você vai dizer, você pode inventar, você pode... controlar de alguma forma. E toda a psicologia, ela já, de antemão, ela já previu isso, né? Você tem já essa relação paciente-terapeuta, eles já preveem que isso vai acontecer. Agora, na terapia vibracional, eu não estou conversando com a mente da pessoa, com o ego dela, ela está em silêncio profundo, recebendo esses sons estão impactando o campo dela, e a conversa que ela vai ter é consigo própria. E nesse sentido, o material que vem pode sim ser desafiador, e essa é uma terapia que convida a pessoa a ser co-criadora do próprio processo. Percebe? É 50-50. Eu crio o campo, eu facilito esse campo, mas é ela que tem que se apropriar do processo dela. Percebe? Nesse sentido, sim, ela é desafiadora, porque se apropriar significa tornar-se autônomo, tornar-se realmente livre, começar a fazer escolhas. Escolhas está profundamente relacionada com liberdade. Liberdade para escolher como você quer proceder na sua vida, isso é liberdade. Né? Então, por isso pode ser sim desafiador, mas eu acho que é para onde a gente está caminhando. É para onde a Terra está pedindo, né, do campo humano, que a gente saia dessa vitimização, saia desse padrão de ficar confortável, né? Infelizmente o conforto ele pode ser pernicioso. Bom, se deixar a gente vai ficar aqui horas falando. Sound Healing, apesar de ser compreensível, explicável, ela só vai poder ser compreendida profundamente, vivenciada. Então eu vou deixar aqui o meu convite para vocês entrarem em contato com o Felipe. Tem os contatos dele aqui. E quem sentiu o chamado, que possa se presentear, né? Sim. Porque uma coisa que eu percebi na minha sessão foi isso, né? O quanto a gente pode se abrir para receber tudo aquilo que vem. Deitar ali significa que você está realmente assumindo e reconhecendo que você é um ser que precisa ser cuidado, que você merece ser cuidado, né? Merece ser amado. E isso, às vezes, a gente tem que quebrar com vários padrões que falam exatamente o contrário. Então, por si só, isso já é terapêutico, né? Então, gratidão, Fê. Eu que agradeço. É um prazer falar essas disso. informações aqui. Namastê. Gratidão.